Paz do Senhor, professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Nós somos da IEADERN, Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte. Eu me chamo Ingrid Carvalho, sou superintendente na Escola Bíblica. Estou aqui com a nossa irmã Ana Célia, que é professora, supervisora pedagógica na Escola Bíblica. Paz do Senhor, irmã Ana Célia. Paz do Senhor, Ingrid, e a paz do Senhor a você também, professor, até aluno, né, que nos acompanha. E hoje nós estamos aqui para trazer uma dica pedagógica, uma dinâmica para você, professor, utilizar na classe de jovens, lição de número 9, que tem por título Sansão, a força e a fraqueza de um jovem. Os objetivos é compreender o contexto da servidão de Israel aos filisteus e o anúncio do libertador. Apresentar o episódio do nascimento de Sansão e reconhecer as fraquezas do jovem Sansão. É uma história aí muito conhecida, né? Mas com esta lição vai gerar muito aprendizado, né? Além do que nós já conhecemos sobre a história de Sansão. Neste momento, eu já gostaria de ouvir a nossa irmã Ana Célia com a sua dica de hoje. A dica que eu trago, Ingrid, é de uma dinâmica chamada a força escondida. O objetivo é ilustrar de forma prática e visual como o Espírito Santo capacita jovens que cometem erros, demonstrar que nossas fraquezas e limitações não impedem Deus de nos usar para grandes propósitos. Aqui a gente está direcionando para os jovens, por se tratar de uma sala de aula de jovens, né? Mas aí o material que o professor ele vai utilizar para esta dica são balões, pedaços de papéis e canetas, que dê para todos os alunos. E aí, inicialmente, ele vai entregar um balão e um pedaço de papel para cada aluno. E vai pedir para que eles escrevam uma fraqueza. Todos nós temos fraquezas, né? Todos nós temos áreas das nossas vidas que precisa ser trabalhada, que precisa ser tratada. O aluno aqui ele não vai precisar se identificar. Então, ele vai colocar fraqueza, um medo, ou um erro que, às vezes, ele costuma cometer, né? E aí, eu trouxe aqui alguns erros, né? Algumas fraquezas, como a preguiça, a timidez, a mentira, a dificuldade de perdoar. E a gente sempre traz exemplos, porque, às vezes, os alunos, eles têm uma certa dificuldade de, inicialmente, já imaginar o que, que pode colocar. E aí a gente traz como esses exemplos até para que o professor ele possa estar ajudando os alunos, tipo, clareando a mente dos alunos, né? E aí, em seguida, o professor ele vai pedir para eles colocarem esse papelzinho que eles escreveram com a fraqueza dentro do balão. E aí depois eles vão encher o balão e vão amarrar. Depois o professor ele vai orientar que o grupo ele jogue os balões para cima, joguem para o alto de forma aleatória. E aí, esses balões, no final, eles devem, no que eles vão estar sendo jogados para o alto, eles automaticamente serão misturados, né? E aí, o ideal é que ninguém saiba quem pegou o balão do outro. Vai ser jogado de forma bem aleatória. Em seguida, ele vai pedir para que todos os jovens estourem os balões que estão nas mãos deles. E quando eles estourarem, eles vão ler o papel que estava dentro do balão. E aí depois o professor vai explicar que assim como o papel saiu de dentro do balão, Deus quer tirar o peso das nossas falhas e limitações. E vai dizer a eles que o Espírito Santo, ele não procura pessoas perfeitas, mas pessoas que sejam dispostas. E quando nós confiamos nele, a nossa fraqueza, ela é substituída pela capacitação que vem do alto, né? Pela capacitação divina. Depois o professor ele vai fazer um círculo e vai pedir para que alguns voluntários eles compartilhem o que aprenderam com a história de Sansão, essa lição tão maravilhosa, né? Principalmente para a vida de um jovem. E vai destacar que Sansão ele tomou decisões erradas, mas que o Espírito Santo o capacitou com força sobrenatural
nos momentos em que ele dependeu de Deus. E aí, como aplicação, o professor vai finalizar dizendo que Deus não precisa que você seja perfeito para realizar a obra dele. O Espírito Santo ele foi enviado justamente para isso, para nos capacitar, para capacitar pessoas falhas a superarem os seus limites e cumprirem os seus propósitos. E essa é a minha dinâmica, a minha dica, né, para esta semana. Amém. Muito obrigada, irmã Nacelle, por contribuir com as suas dicas pedagógicas aqui no nosso podcast. Eu também trouxe uma dinâmica, certo? Eu coloquei o nome, né? O título da dinâmica é Força por Fora, Fraqueza por Dentro. O objetivo é levar os jovens a refletirem sobre a importância de um bom caráter, domínio próprio e obediência a Deus. Você vai começar perguntando para os jovens. Se vocês pudessem escolher apenas uma coisa, ter muita força ou ter um bom caráter, né? Uma personalidade aí obediente, qual vocês escolheriam? E aí, peça que cada um escolha rapidamente e explique o motivo. Depois pergunte: uma pessoa pode ser muito talentosa, inteligente, bonita, forte ou ter uma grande posição e mesmo assim ter fraquezas, né? E aí você vai deixar eles darem a opinião deles sobre esse assunto. E aí você vai dizer: é exatamente aí que entra a história de Sansão. Você vai pedir para que eles façam, né? Façam uma sequência, você vai fazer uma sequência de situações e pedir que os jovens respondam se isso faz parte da força física ou do nosso caráter. Qual esse posicionamento exige força ou exige caráter? Por exemplo, resistir à pressão dos amigos para fazer algo errado. Depende da força física ou do nosso caráter. Ganhar uma competição esportiva, né? Eles vão dizer força, né? Admitir que errou. Depende do quê? Do nosso caráter. Ser o mais forte em termos físicos da turma. Depende da força. Dizer não quando ninguém está olhando. Depende do nosso caráter. Controlar a raiva quando alguém provoca você, caráter, né? Então você vai levar eles a refletirem que nem tudo é sobre força física, né? É sobre o nosso posicionamento. Sansão tinha muita força, mas será que ele tinha essa força em se posicionar, né? Em escolher, fazer as escolhas certas? E aí você vai dizer que Sansão ele foi separado por Deus desde antes do nascimento, né? A lição ela já vai trazer isso. O Espírito do Senhor começou a agir sobre ele e Deus tinha um propósito para a sua vida, certo? E o que que chama a atenção na gente, né? Na atitude de Sansão, né? Ele viu ali uma mulher e disse aos seus pais que a queria, né? Então ele tinha força para enfrentar os inimigos, mas ele demonstrou essa dificuldade para controlar os seus próprios desejos. Os pais ainda o orientaram, né? Disseram assim, mas não tem outra mulher, né, do nosso meio, mas ele não escutou, né? Ele simplesmente disse eu a quero, né? Então ali não teve o domínio, né? Domínio próprio. Então, não adianta ter forças, né? Essa é uma grande reflexão que a gente faz. Não adianta ter força para vencer batalhas externas se a gente não aprender a vencer nossas próprias fraquezas, né? Então, a gente precisa fazer esse desafio do controle, né? Você pode fazer uma pergunta para eles: qual é mais difícil, vencer uma pessoa ou vencer a si mesmo? E você vai deixar eles discutirem sobre isso. E depois vai explicar. Sansão conseguia enfrentar inimigos fisicamente, mas tinha essa dificuldade, né? Teve essa dificuldade de lidar com seus desejos, sua impulsividade, a sua ira, as suas escolhas, sua falta de domínio próprio, a tendência, né? A lição vai trazer isso, que ele tinha em agir pelo que ele queria naquele momento, né? Então, o problema de Sansão não era a falta de força, era a falta desse domínio sobre aquilo que estava dentro dele, né? Então, isso é muito importante para os jovens refletirem sobre domínio próprio, né? Que não adianta a gente vencer certas batalhas lá fora, né? Se dentro de nós não estamos conseguindo vencer as nossas próprias batalhas, tá certo? E aí você pode finalizar dizendo, né? Que a história de Sansão nos ensina que o talento não substitui o nosso caráter,
que o dom não substitui a nossa obediência, que a força física não substitui o domínio próprio. Deus havia dado a Sansão uma grande capacidade, mas suas escolhas mostraram que ele precisava desenvolver também esse domínio próprio, né? Então, vai ser um momento aí de bastante reflexão e aplicação pessoal para os dias de hoje, né? Então, essa é a minha dinâmica, a minha dica pedagógica de hoje. Nós já gostaríamos de agradecer a você, professor. Continue nos acompanhando aqui em nosso podcast. Uma excelente aula e a paz do Senhor Jesus.